Muito bom dia. Nós já estamos aqui no ar, começando o seu Caras Rural e pra gente é um prazer estar sendo a sua companhia nesse domingo pela manhã. E eu já tenho notícias pra vocês. Você vai acompanhar agora o maior desmatamento da Amazônia pelo terceiro mês consecutivo em 10 anos. Acompanhe só. Uma área de floresta quase do tamanho do município do Rio de Janeiro foi desmatada na Amazônia Legal apenas em maio de 2021. Segundo dados do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, foram detectados 1.125 km² de desmatamento no período. Esta é a terceira vez consecutiva que a destruição do bioma bate o recorde em uma década. Março e abril também registraram os piores índices desde 2012. As informações são do Sistema de Alerta do Desmatamento, SAD, que monitora a Amazônia Legal via satélites. A Amazônia desmatada em maio deste ano foi 70% superior à registrada no período de 2020, que foi de 660 km². Em relação aos estados, os que mais desmataram foram o Pará e Amazonas, respectivamente, que somaram 688 km² de desmatamento em maio, o que corresponde a 60% do total detectado na região amazônica. O território de floresta destruído em solo paraense e amazonense é semelhante, por exemplo, ao tamanho da cidade de Salvador. No Pará, figuram no topo do ranking dos 10 municípios que mais desmataram em maio Altamira, São Félix do Xingu, Novo Progresso e Itaituba, cidades que frequentemente estão entre as mais críticas. O estado também teve 6 das 10 unidades de conservação e 5 das 10 terras indígenas onde foram detectadas maiores áreas desmatadas. Já a análise do desmatamento por categoria do território indicou que 66% ocorreu em áreas privadas ou sob diversos estágios de posse e 17% em assentamentos, 15% em unidades de conservação e 2% em terras indígenas. Tinan Select Cria é a tecnologia que o seu rebanho precisa. Se você precisa de um atendimento veterinário, você vai encontrar lá na Tinan. Precisa de nutrientes para o seu animal, precisa de artigos de selaria, pescaria e muito mais. Vem na Tinan, porque a Tinan tem aí a tecnologia que o seu rebanho precisa. Tinan Select Cria, produtos agropecuários. Uma loja focada em nutrição de animais, produtos veterinários, selaria e ferragens em geral. A Tinan Select Cria disponibiliza profissionais da área, como veterinários e zootecnistas, com a melhor assistência técnica para você, meu amigo pecuarista e produtor rural. Estamos localizados na Avenida Transamazônica, 2197, Cidade Nova, Marabá. Tinan Select Cria, a tecnologia do seu rebanho. E a nossa produção do Caras Rural conversou com especialistas no assunto. Conheça agora as plantas que podem matar o seu gado. A flora é o conjunto de espécies vegetais que compõem a cobertura vegetal de uma determinada área. A flora brasileira é reconhecida como uma das mais importantes. No Brasil, há milhares e milhares de espécies vegetais nativas ainda não estudadas. Conversamos com o professor Dr. Pedro Anselmo, especialista em clínica médica de grandes animais, no qual destacou algumas espécies de plantas que podem matar o gado. No Brasil, é muito frequente a ocorrência de morte súbita em bovinos causada pela ingestão de plantas tóxicas. Geralmente, essas mortes repentinas se manifestam sem sinais clínicos prévios e sem evidências visíveis significativas. A digestão dos ruminantes ocorre por um mecanismo particular, diferenciado dos demais animais. Possui um sistema digestivo complexo, conforme detalha o Dr. Pedro. O sistema digestivo dos bovinos, ele é mais complexo do que os dos outros animais, na verdade. Os bovinos eles são incluídos dentro da classe dos ruminantes, que são o que nós chamamos de animais poligástricos. Apesar de que essas terminologias de vários estômagos está caindo por terra, está sendo pouco utilizado. Mas são animais que possuem um sistema digestório bastante complexo, diga-se de passagem, e muito peculiar, justamente por causa das primeiras estruturas anatômicas pós-esôfago, né, são o que nós chamamos de pré-estômagos. São os 4 fundamentais: rumen, retículo, omaso e abomaso, nessa sequência que inclusive acontece a passagem dos alimentos. E essa questão da sensibilidade, ela não necessariamente está relacionada
a estrutura em si, mas a fisiologia do animal. Então, os bovinos, eles têm uma excelente capacidade de digestão das plantas, de uma maneira geral, uma excelente capacidade de digestão de celulose, dado a estrutura, ao microbioma presente dentro do rumen, que é a primeira cavidade, ou pança, que a gente conhece vulgarmente como pança, que é o que a gente usa para poder fazer ali a panelada, a buchada, né, a dobradinha, para quem conhece como dobradinha. São essas estruturas. E é uma estrutura bastante complexa. Ali dentro é um microambiente, existe uma gama de micro-organismos que irão auxiliar e garantir a digestão de inúmeros nutrientes que, às vezes, os outros animais, os monogástricos, como, por exemplo, nós humanos, os cachorros, os equinos e os felinos de maneira geral, não conseguem fazer. E os ruminantes conseguem justamente por causa dessa característica. No território brasileiro existe uma enorme variedade de plantas. São mais de 46 mil espécies conhecidas de vegetais, são aproximadamente 4.754 algas, 33 mil angiospermas e 1.568 briófitas, e 5.719 fungos, 30 geomiospermas e 1.346 tipos de samambaias helicófitas. Apesar de estarmos em um país continental, ainda há poucos estudos acerca dessas plantas que podem matar o gado. E o que é mais interessante, nós temos problemas seríssimos com plantas tóxicas na nossa região. Muitas vezes, eu ainda vou além, a maior parte das vezes não diagnosticado, justamente ou por falta do acesso vamos botar assim, ao conhecimento técnico-científico, ou mesmo por ser muito semelhante, o quadro clínico, a enfermidade, com outras doenças, com outros tipos de intoxicações, por exemplo, que não necessariamente são de plantas tóxicas. Só que todo mundo entra, esses animais, eles entram no animal ervado. É o animal que está ervado, entendeu? E então, pode ser uma planta tóxica? Pode, mas às vezes é uma intoxicação por ureia, que antigamente era muito mais comum. As plantas, nós estamos dentro da região amazônica, então se tem uma coisa que a gente tem aqui, é uma variedade gigantesca de espécies com potencial tóxico. Entretanto, nem todas são e nem todas têm uma importância que deva necessariamente nos chamar a atenção no primeiro momento. Aqui na Amazônia, de uma maneira geral, as principais plantas tóxicas que nós já conhecemos e que têm impacto sobre a pecuária são a Palicúria macgrave, que é de longe a maior responsável por perdas de animal, amplamente conhecida aí como erva de rato, cafezinho, vique, aqui na nossa região muito conhecida como vique. E ela é uma planta muito de fácil difusão, é uma planta que os animais gostam de comer, ela tem uma palatabilidade interessante para os animais, inclusive. Já existem relatos, e aí a experiência da gente traz que mesmo quando o pasto está bem formado, mas que há ocorrência dessas plantas, os animais ingerem essas plantas, porque elas são palatáveis, e são responsáveis. É a principal planta, ela está incluída dentro do rol das plantas que causam morte súbita, porque ela não tem aquele quadro clínico bonito, progressivo, que o animal vai piorando gradativamente. Quando inicia-se o quadro, ele progride muito rapidamente, ele acontece muito rapidamente. Tanto é que não é comum você ver um animal com uma sintomatologia clássica dessa planta doente. Normalmente o proprietário, o tutor, o vaqueiro, o tratador, quem quer que seja, encontra o animal morto. Normalmente o animal morre e não se dá notícia, não se viu o animal doente. Ele simplesmente morre. Inclusive, essa é uma planta bastante interessante, porque ela é um motivo importante de mortes, de perdas por plantas tóxicas. Entretanto, ao ver o quadro clínico, ela parece uma sintomatologia nervosa, neurológica, do sistema nervoso, e não é. Ela é uma planta cardiotóxica. Ela faz o funcionamento do coração ficar alterado e o animal morre por problemas cardíacos. Parada cardíaca. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem o maior rebanho comercial do mundo, com aproximadamente 209 milhões de animais. E a pastagem é a base da produção dos bovinos. Um dos motivos de se usar maior quantidade de pastagem nas criações é o menor custo se comparado a outras estratégias de suplementações. O manejo correto da pastagem
é fundamental para evitar o contato do rebanho com as plantas tóxicas. Uma outra planta bastante importante na nossa região aqui é a Ipomoea azarifolia, a famosa salsa. Uma planta bonita, rasteira, parece uma leguminosa, que seria algo interessante para você consociar com o pasto, com uma fonte de nitrogênio, ou de nitrogênio não proteico para os animais e tudo. Essa salsa, inclusive tem uma flor roxa muito bonita, essa salsa ela é muito abundante já em terrenos mais alagadiços e degradados. Ela não tem uma boa palatabilidade. Entretanto, aonde ela mais ocorre é onde você tem problemas com o pasto. Então, às vezes, o animal ingere a planta não porque gosta, mas é porque, às vezes, é o que tem para comer. Então, ele está com fome, o pasto está degradado, não está atendendo às suas demandas, e ele começa a apresentar o que nós chamamos de apetite depravado ou pouco seletivo. Ele começa a comer coisas indispensáveis. É uma planta diferente, começa a comer as cascas das estacas da cerca, começa a comer os caules das plantas, e é nesse momento, por vezes, e eu ainda vou mais além, é uma das principais razões pelas quais os animais ingerem as plantas tóxicas. Às vezes é por uma deficiência, às vezes não, na maioria das vezes é por uma deficiência no manejo da pastagem. Isso possibilita com que as plantas tóxicas se desenvolvam, se multipliquem, dificultem o crescimento das gramíneas, e é o que está disponível para o animal muitas vezes, ali na capoeira, às vezes numa mata que foi recém-derrubada, numa coivara, ou num pasto mesmo degradado. Essas plantas acabam encontrando um terreno fértil para elas, e os bovinos acabam sendo submetidos ao contato e à ingestão dessas plantas por uma questão de necessidade. Outras plantas bastante importantes também para a gente, rícinos, a mamona, muito comum também para a gente. Inclusive, em algumas áreas, essa mamona, esse rícinos comunes, que seria o nome técnico dela, ela é até plantada, até com o objetivo de obter ali um urucum, alguma coisa, que é uma variação do rícinos. Ela é uma planta um pouco mais difícil de ocorrência, mas tem a ocorrência com uma certa importância na nossa região. O que é tóxico, no caso ali, é a semente. Como ela é uma árvore, um arbusto, basicamente, os animais não ingerem os caules, então eles acabam ingerindo a semente, e a semente tem uma substância tóxica, e ela é uma planta bastante peculiar, porque ela tem tanto uma apresentação digestiva, em que o animal pode apresentar um quadro de gastroenterite, então ele vai apresentar desconforto abdominal, vai apresentar uma diarreia, assim como se ele ingerir mais folhas, por exemplo, da planta, ele já tende a apresentar um quadro neurológico. Olha a diversidade de possibilidades de sinais e a dificuldade de se identificar qual a planta ou até mesmo qual a sintomatologia ali envolvida. E isso em termos técnicos. Agora, pense no produtor que está ali no dia a dia, vendo um animal passar mal e não consegue intervir de maneira adequada para poder salvar o seu sustento diário. Nós estamos falando aí de 10 a 20 gramas, dependendo do período do ano, por quilo, para apresentar alguma sintomatologia clínica. E olha que interessante, se ele não ingerir demais, basta você retirar ele do contato com a planta para ele parar de ingerir e ele se recupera. Às vezes a gente pensa que um bovino vai comer uma folha, 2, 10 folhas, vai comer um arbusto e vai passar mal. Como regra, não. Você precisa ter, dependendo da planta, que obviamente você tem plantas mais tóxicas e plantas menos tóxicas, ele vai ter que comer uma quantidade mínima para ele apresentar o quadro. Por exemplo, na salsa. Na salsa ele tem que comer uma quantidade importante. Com toda uma grande variedade de plantas tóxicas para os ruminantes, existe uma classificação dividida em 2 blocos, que são as plantas de ação direta e de ação remota. O que é a planta de ação direta? Você come ela, do jeito que você ingere ela te faz mal. Normalmente essas plantas de ação direta possuem um efeito no trato digestivo, lá no trato digestório. Então, o bovino vai apresentar um timpanismo, que a gente chama aí de empanzinamento, fica barrigudão, cheio de gás, o rumen para, a pança para de funcionar e acumula gás. Apresenta diarreia, essa diarreia pode ser com sangue ou sem sangue, pode ser mucosa ou com menos muco, vai depender daquilo que está acometendo o animal. E você tem as plantas de ação remota.
Aí, dentro das plantas de ação remota, a gente ainda pode subdividir elas naquelas de ação cumulativa e naquelas de ação imediata. Então, tem plantas que você depende de manter uma continuidade de ingestão para haver um acúmulo de substância tóxica para ter problema. Exemplo, salsa. Tem plantas que se você ingerir uma única vez uma quantidade suficiente para ter o problema, o animal adoece. Exemplo, Vick, erva de rato. Como ela é palatável, os animais comem muito. Em uma única ingestão, em um único pastejo, o animal pode comer quantidade suficiente de Vick que vai levar ele à morte. Muitos agricultores têm dificuldades em acesso à assistência técnica, o que pode ser um problema para as suas crias. Assim, para facilitar o acesso a essas informações, existem manuais técnicos disponíveis pela Embrapa, como enfatiza o professor Pedro. Da alta tecnologia do agronegócio ao produtor que cria a vaquinha por carinho. Então, a Embrapa ela produz cadernos técnicos, manuais técnicos, eu adoro os comunicados. Os comunicados técnicos da Embrapa eu adoro, porque eles são simples, objetivos. Se depender de imagem para visualizar, a imagem é sempre boa e é focado, objetivo. Muito bom para os produtores. Está disponibilizada a maior parte deles de graça na internet. É só digitar, por exemplo, erva de rato, caderno técnico, Embrapa, jogar no Google, vai aparecer o PDF, você pode baixar o PDF de graça, sem problema nenhum. Tem várias, principalmente da Embrapa Amazônia Oriental e a Embrapa Amazônia Ocidental. A Embrapa Amazônia Ocidental toma ali conta de Roraima, Amazonas. O produtor rural deve ficar atento a essas plantas, pois dependendo do ano, a quantidade de toxina é maior, independente de ela estar seca ou verde. Entendeu? Dependendo do período do ano, a planta pode ser mais tóxica ou menos tóxica. Dependendo do grau de secura da planta, se ela já está seca ou se ela está verde, ela pode ser mais ou menos tóxica. Olha que interessante, dependendo da parte da planta que você come, se é a folha, se é o caule, se é a fava. Tem muitas plantas tóxicas, como por exemplo a lantana, que é conhecido como cipó bravo, cipó preto. A lantana ela tem uma favinha, ela é pouco corriqueira na nossa região, viu? Um pouco corriqueira. Eu estou falando a título de estudo. Eu não acho que ela seja pouco corriqueira, não. Mas é um levantamento que a gente vai fazer. Se come a folha, tem que ingerir 30 gramas por quilo. Se come a fava, 6 gramas por quilo já resolve para poder intoxicar. Então, até a substância tóxica se distribui diferente. Aí o nosso proprietário, nosso pequeno produtor, que às vezes não tem condições financeiras ou não tem um maquinário para poder fazer uma aragem, para poder revirar a terra e facilitar o controle, de aplicar às vezes um herbicida. Você tem que comprar os seus equipamentos para o seu sítio, para a sua fazenda ou montar o seu sistema de irrigação com quem entende do assunto. E nada melhor do que a Agroserras para ficar aí, tendo essa responsabilidade em montar o seu sistema de irrigação, porque tem agrônomos à sua disposição. São 30 anos buscando soluções e entregando resultados. Vem pra Agroserras, as melhores marcas era Agroserras. Se procura referência em irrigação, agrônomos à disposição é Agroserras. Parqueiras e Steel era Agroserras, as principais marcas do mercado. 30 anos buscando soluções e entregando resultados é Agroserras. E nós vamos para um rápido intervalo, mas já já nós voltamos com mais notícias sobre o mundo agropecuário para você.